Vim fazer breves comentários sobre a proposta do governo, né, sobre a segunda etapa da reforma tributária, em que um dos assuntos é a retirada da isenção de imposto de renda sobre os rendimentos de fundos imobiliários e também a mudança da alíquota sobre ganho de capital, que cairia de 20% para 15%. Breves comentários por quê? Porque ainda há muito pouco o que falar, sabe-se muito pouco sobre os detalhes disso tudo. Foi uma reforma muito ampla, em que um dos temas apresentados foi fundos imobiliários. E aí ficou, daqui a pouco vou colocar até um vídeo oficial de 2 minutos, para ver que o comentário é muito breve e a maioria das dúvidas de quem é especialista, de quem acompanha, não estão endereçadas, certo? Mas a gente precisa lembrar o seguinte: neste momento é uma proposta apenas, na minha mera opinião, a mais forte, a mais firme das propostas que eu já vi ao longo desses mais de 10 anos como investidor. Muitas vezes já apareceram propostas de lei para retirar a isenção, mas eram atitudes mais isoladas, era um deputado, um senador. Agora não, agora é o governo entregando uma reforma diretamente ao Congresso, o presidente da Câmara dizendo que recebe com alegria, que vai se esforçar para votar até o final do ano. Então agora a coisa é mais firme. No entanto, não é sobre fundo imobiliário, é uma reforma muito ampla, né? Qual é o trâmite disso? Recebe, vota nas casas, vai para a sanção, então ela vai ser discutida, pode sofrer um monte de emendas, depois aprova, não aprova, digamos que aprova, que seja aprovado, aí vai para a sanção, aí o presidente pode sancionar, pode vetar em partes, se ele vetar em partes pode ter uma derrubada, uma votação para derrubar os vetos, enfim, não é um negócio que sai assim da noite para o dia, certo? A intenção do governo, né, e nas palavras do presidente da Câmara, que sai até o final do ano, até porque as regras passariam a valer em 2022, mas ainda é muito cedo para bater o martelo de que tudo vai sair conforme a proposta, né? Política é negociação, muito raro que uma proposta de lei, uma reforma, seja lá sobre qual assunto, seja aprovada sem nenhum tipo de mudança. E no caso dos fundos imobiliários, assim, eles estão deixando de ter tributação, mas é curioso que LCI, LCA, CRI e CRA não deixam de ser isentos. E numa entrevista coletiva, o representante lá do governo falou: eles permanecem isentos porque o governo entende que deve incentivar o setor agrícola, o setor do imobiliário. E, no entanto, o fundo imobiliário deixa de ser isento. Então, esse tipo de questionamento vai ser feito também pelas bancadas, né, pelos parlamentares, durante todo o processo de votação. Então, não dá para a gente afirmar muita coisa ainda. Deixa eu colocar o vídeo, só para não ficar fazendo aqui especulações. A gente vai ouvir o que tem de oficial nisso, tá? Foi uma entrevista coletiva sobre toda a reforma, e aí falaram um pouquinho sobre a parte dos fundos imobiliários. Acompanha aí, ó. Fundos de investimento imobiliário, né? Os fundos de investimento imobiliário, nós temos o fim da isenção desses rendimentos tributos por pessoa física, tá? A partir de 2022. E por que razão está sendo adotada essa medida? Porque muitos dos valores investidos, que são praticamente no mercado imobiliário, né, em construções, em shoppings, em salas, em infraestrutura desse tipo de operação, estão hoje gerando rendimentos, por exemplo, de aluguéis, que, ao serem egressos do fundo, são isentos. E da pessoa física, se fossem rendimentos de aluguel pagos por pessoa física, teriam a tributação na tabela normal. Então, para que se crie essa isonomia, nós estamos retirando essa isenção aí para a pessoa física aplicadora, no caso dos seus rendimentos. Lembrando sempre que recebíveis, certificados de recebíveis imobiliários, letras de créditos imobiliários, a LCI, CRI, LCA, também certificado
letra de crédito agropecuário também continuam isentas, continuam com o mesmo tratamento. Inclusive, o próprio fundo pode aplicar nesse papel que está isento também. Continuam isentos esses papéis. Né? De outra forma, a tributação desses demais cotistas, quais sejam pessoas jurídicas, que hoje são tributados, os rendimentos caem de 20% para 15%. E também, no caso de pessoa física, ele vai pagar também 15% nessa distribuição de rendimentos, amortização e alienação de cotas. De modo que nós temos uma tributação uniforme para todos esses fundos, de modo que a gente possa dar um tratamento isonômico na medida da sua natureza. Ok? Pode passar? Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra aí para o mestre de cerimônias, por favor. Então, esse foi o trechinho da entrevista coletiva em que ele falou sobre fundo imobiliário. Veja que até se embananou quando foi explicar o que era LCI, CRI, talvez nem seja um especialista no mercado financeiro. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, muito cedo para a gente ficar fazendo muitas conjecturas, porque, como eu falei agora há pouco, tem um processo muito grande até a aprovação de uma proposta final, né, de uma lei, de fato, da reforma final. Então, eu vou evitar ficar fazendo análise sobre as possibilidades, até porque já fiz um vídeo mostrando a hora que tributar, o que deve acontecer com as cotas? Uma desvalorização que deve, racionalmente falando, tem que ser na mesma medida da alíquota. Então, se nesse caso aprovarem uma alíquota de 15%, deveria cair 15% as cotas de fundo imobiliário na Bolsa. Por quê? Porque daí você ajustou a situação nova. Então, eu compro por 100, recebo 50 centavos, tenho 0,5% de rentabilidade. Se agora é 50 menos 15 que eu vou receber, 50 centavos menos 15%, se o preço da cota cai 15%, permanece a rentabilidade dos aportes futuros, evidentemente, certo? Quem já é cotista vai amargar uma diminuição de rendimento, uma diminuição no valor do seu patrimônio. Novos investimentos vão fazendo um ajuste. Não vou me alongar nisso, vou deixar link para um vídeo que eu fiz explicando, com slides e tal, explicando até porque pode ser que a queda seja menor do que os 15 da alíquota, seja lá qual for a alíquota, porque fica até melhor para outros investidores que não eram tributados, tá? E o outro complemento dessa proposta seria mudar o lucro sobre ganho de capital de 20 para 15, o que é bom, lógico, né? Diminui nessa parte a alíquota. O que não está claro, por exemplo, na parte de ações, mudou bastante. Deixa de apurar mensal para apurar trimestral, pode compensar prejuízo com qualquer classe e tal. Ninguém deixou claro se fundo imobiliário entraria nisso. Então, posso passar agora a fazer a apuração trimestral dos lucros para pagar imposto de renda, quando eu tiver venda, né? Posso compensar prejuízo de ação com lucro de fundo imobiliário, vice-versa? É muito provável que sim, mas não tem como dizer. É tudo muito cedo. Então, quis fazer esse vídeo porque é para dar, né, um pouco dessa minha opinião, mas a minha principal opinião é que é cedo demais para a gente ficar fazendo que nem mesa redonda de futebol e, sabe, passar 2 horas discutindo se foi impedimento, se não foi impedimento e tal. Deixa acontecer para ter algo mais concreto, daí a gente chegar, fazer conta e falar, o efeito é esse, é ruim para todo mundo, porque pagar imposto não é bom para ninguém, mas tá, tudo tem 2 lados, então o que pode acontecer com o mercado a partir de agora? Passa a ser interessante para qual tipo de investidor, prejudica principalmente qual tipo de investidor, como que a gente pode se posicionar e tal. Tá, eu acho que é muito cedo para a gente fazer tudo isso, aí muda, então não tributa mais em 15, tributa em 10, mas só que os fundos novos e não os fundos que já existem, entende? Que eu acho que é um esforço muito grande para a gente ficar fazendo enquanto ainda não tem nada resolvido, aprovado. Por exemplo, o mais provável é que seja tudo tributado, que essa seja a proposta, que não tenha assim o estoque isento, né, o que já existia permanece isento, e só novos fundos sejam tributados. Mas pela apresentação de slides que o governo disponibilizou e por esse trechinho da entrevista, não dá para afirmar se é ou se não é. Então também vamos esperar. Daqui a pouco tem um projeto de lei disponível para a gente pegar, analisar, ler, né? Por enquanto ainda é tudo muito, muito, muito inicial.
quis fazer esse vídeo porque eu sei que tá todo mundo só se fala disso se perguntando, querendo algum direcionamento. O meu vai ser sempre no sentido de acalmar, buscar acalmar as pessoas. Eu sou investidor, vou continuar sendo investidor, não vou sair, não vou vender, nada disso, mas entenda que ainda é muito cedo para você esperar de mim algo muito detalhado, porque é um tempo, uma energia para algo que falta muito, vai rolar muita água ainda, e pode mudar. Não tenho aqui a esperança de achar que não vai ser tributado, mas essa alíquota, essa forma, os detalhes ainda podem mudar bastante. Então ali, quando acontecer, a gente pensa e tenta esclarecer ao máximo possível, de vários pontos de vista possível, os efeitos. Por enquanto, mantenha calma, é muito cedo, os fundos imobiliários já estão desvalorizando hoje, o IFIX estava caindo 3% quando eu comecei a gravar esse vídeo, já vinham desvalorizando um pouco por causa disso. Se começar a cair mais, uma hora vai vir gente comprando, gestores de FOFs, outros gestores de outros tipos de fundos, os fundos de pensão e tudo mais. Não vai cair para sempre, até porque se a tributação fosse essa, 15%, o máximo lógico que faria sentido cair as cotas seria 15%, certo? Vai devagar e vamos esperar quando tiver algo mais concreto, aí eu faço uma mesa redonda, aí eu convido amigos, faço análises e principalmente a gente faz contas, tá bom? Fica aí tranquilo, uma hora isso provavelmente vai acontecer. Se não for agora em 2022, em algum outro momento vai vir. A reforma é muito ampla, de uma maneira geral ela é boa para o mercado de investimentos, porque já virou uma bagunça a tributação aqui em termos de classes de ativos, prazo de investimento, coisas que são super parecidas e têm tributações diferentes. De uma maneira geral, é bom para o mercado a reforma, tá? O investidor de fundo imobiliário, também investidor de ações, está ficando com a parte amarga, que é passar a pagar um imposto que não pagava, né? Mas de uma maneira estrutural, simplificar a parte tributária é bom para o mercado e é bom para o país. E para a gente vai sobrar passar a pagar um imposto do qual o investidor foi isento por muitos anos, desde 1997, né? Vamos esperar quando tiver tudo aprovado, eu volto com muito mais análise aqui para a gente entender o que aconteceu e qual o futuro da indústria. Mas a indústria ela tem futuro, tá? Não é uma tributação que vai acabar com o investimento, muito pelo contrário. As coisas se ajustam, os preços se ajustam, é amargo para uma parte dos investidores, aparecem oportunidades para outros investidores que estavam de fora, a indústria continua. Não saia com essa ideia de que acabou o fundo imobiliário porque vai ser tributado. Todas as vantagens do investimento em fundo imobiliário em relação às ações, que é a menor volatilidade, aos imóveis, que é uma lista enorme, né, elas permanecem. A tributação apenas muda. Mais tarde, outro dia, eu faço um vídeo mais detalhado aqui. Até mais.